Olá! Nós vamos falar hoje sobre fé. Duas letrinhas de tremendo significado, né? A palavra fé. Quero ler para você o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que o escritor, ele é afirmativo aqui. Ele nos chama a atenção a refletir nesta verdade. Ele começa o versículo dizendo assim: de fato. Quando ele diz isto, ele está reportando exatamente ao significado da fé para as nossas vidas. E por isso, o versículo de número 6 dizer que a fé nos aproxima de Deus, porque sem a fé não há como crer que Ele existe. É através da fé que nós somos aproximados de Deus e agradamos a Ele, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar e agir a respeito de Deus enquanto vivemos aqui na face da terra. O texto também da carta aos Hebreus, nestes versículos que estão aqui registrados no capítulo de número 11, traz-nos uma relação de homens, mulheres também, vidas no passado que viveram pela fé, como Noé, Abraão, Moisés, os profetas, chegando até os apóstolos e a igreja. Então, a fé é o combustível da nossa relação com Deus. E o que é fé? Vamos aprender, com o texto o que significa fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A nossa esperança está baseada na fé. Não há como ter esperança sem a fé. E como nós precisamos, de alimentar a nossa esperança neste tempo. Então é a fé que alimenta a sua esperança, a minha esperança, a esperança da igreja. Está exatamente no versículo de número 1 deste texto de Hebreus 11. A fé é a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, eu e você não vemos pelos olhos carnais Deus, mas nós vemos pela fé, pelos olhos espirituais. Nós podemos ter a certeza de que Deus existe, de que Deus está presente, de que Deus está conduzindo a nossa história como tem conduzido a história de todo o seu povo na face da terra desde a criação. Então, sem fé, não temos como ter a certeza, de que Deus existe e de que Ele realiza sua obra e continuará realizando até a volta do seu Filho Jesus. Sem fé, nós não temos como ter estas certezas. Pela fé, estamos salvos como Noé. Então, é pela fé que nós salvamos, É que somos salvos, porque Cristo, a palavra de Deus nos diz que Ele é a arca de nossa fé. Assim como Noé creu e pôde salvar a sua vida daquele dilúvio, como está registrado na palavra de Deus lá no Gênesis, assim nós também. Nós, em Cristo Jesus, somos salvos de todo o pecado e da condenação eterna, porque cremos nele pela fé. Pela fé, somos justificados diante de Deus, Romanos 5:1 e Gálatas 2:16. Ou seja, a nossa justificação é Deus declarando sem a culpa do pecado. É através da fé que o Senhor nos declara sem a culpa do pecado. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. Então, sem fé, não há como ser justificado. Nós vivemos na fé e pela fé.
O justo vive pela fé. O salvo vive pela fé. Gálatas capítulo 2, 20 e Abacuque capítulo 2, versículo de número 4, é a expressão de viver pela fé, independente de qualquer circunstância que estejamos passando, como neste momento, né? No mundo todo e bem próximo de nós, no Brasil, temos vivido a dificuldade deste tempo. E mais a fé tem sido para nós, né, a injeção de ânimo para prosseguir confiando no Senhor. O que mais nós aprendemos sobre o significado da fé? Que, pela fé, chegamos a Deus. Ou seja, não há como você se aproximar de Deus, como diz exatamente esse versículo de número 6 que a gente leu, do capítulo 11, se não for pela fé. Mas Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 3, verso 12, ele diz que é pela fé que nós nos relacionamos com Deus. E o mesmo texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 22. Portanto, é pela fé que nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus, ou seja, de ter comunhão com Deus, de estar com Ele. É pela fé que nós vencemos, 1 João 5,4. Não há vitória sem fé. Nós seremos vencedores. E como nós precisamos desta confiança neste tempo, não é? Você, meu irmão, você, minha irmã, você que ouve-nos através deste vídeo, coloque a sua fé no Senhor, para que a sua vitória em Cristo Jesus seja uma realidade. Sem fé, ninguém pode se apresentar a Deus ou se aproximar dele, porque Deus é justo, né? Então é pela fé e justificados pela fé que nós nos aproximamos de Deus. E sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Deus quer que nós nos agrademos dele e ele quer se agradar de nós. Então é pela fé que nós nos agradamos de Deus e Deus se agrada de nós. Portanto, neste tempo difícil, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, não tenha medo, tenha fé. Vamos orar? Para que a sua fé seja restabelecida ou para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina sobre a importância da fé. Dá-nos a oportunidade de viver a fé, de ser fortalecidos na fé e de agradar ao Senhor pela fé. Cuida de todos que estão vivendo esses momentos de expectativas no Brasil e no mundo e cuida das nossas igrejas e dos nossos irmãos. Em o nome de Jesus. Amém.